Salve, salve, rapaziada! Sou eu, Leandro Pinheiro, novamente na área. E eu vou te ensinar a adicionar um Data Store no seu VMware SXI, mas logo depois da vinheta. Então é isso, pessoal, estamos aqui no desktop. Eu tenho aqui um SXI virtualizado aqui no Proxmox. Ele está com 20 GB de memória RAM. E eu instalei ele num SSD, né, de 32 GB aqui. E adicionei, depois de instalado, um disco de 150 GB, né? Então, se você adicionar um disco novo, aí você vai ter a opção de criar um novo Data Store ou crescer um Data Store existente, né? Eu vou mostrar aqui nesse vídeo como criar e depois como é que você expande o Data Store. Então, vamos lá, pessoal. Eu vou logar aqui no meu VMware. Nós vamos aqui em Storage. Ele não tem nenhum Data Store, tá? Então, eu vou dar New Data Store. Aí ele create o new VMFS Data Store, né? VMFS é o tipo de particionamento do VMware. Vou dar aqui um Next. Vou colocar aqui Data Store 1 e seleciono o disco que está disponível. Dou Next. Aí eu posso colocar o tanto que eu quero de espaço, né, no Data Store, ou usar o disco todo. Eu vou colocar para usar o disco todo e vou escolher aqui a versão mais nova do VMFS, vou dar um Next. Ele dá aqui um summary do que ele vai fazer, eu dou um Finish e aí eu confirmo que eu tenho certeza, porque ele vai apagar os dados daquele disco. Aí beleza, pessoal, já tenho um Data Store aqui, onde eu poderia criar máquinas virtuais dentro dele. Então, vamos supor que esse Data Store está quase cheio e eu quero adicionar um novo disco no meu VMware. Como é que eu faço para crescer esse cara aqui? Então eu vou simular aqui, adicionar um novo HD. Vou criar um HD novo aqui no meu Proxmox. Vou colocar ele com 64 GB. Simular o SSD. Escolher aqui o Write Back. E aí eu tenho que dar um boot para ele reconhecer o novo HD. Então eu vou vir aqui. Vou dar um shutdown aqui no meu VMware. Você teria que desligar ele, né? Provavelmente para colocar o disco novo, a não ser que seja um hot swap. Aqui, como é o ambiente virtualizado, eu tenho que dar um boot para ele reconhecer o disco novo. Depende aí de como é que é o seu servidor, se ele reconhece ou não o disco a quente. Beleza, pessoal, o meu SXI terminou de reiniciar. Então, vou logar novamente. A gente vai vir aqui em Storage, vai selecionar o Data Store e vai clicar aqui em Increase Capacity. Eu também poderia criar um novo Data Store, tá? Só que aí eu teria que ficar gerenciando, né, se tem espaço em um e outro na hora de criar as VMs. E eu recomendo que você tenha um Data Store grande e tenha suas VMs lá e deixe o storage, né, se você usa o storage externo, gerenciar aí os discos e o espaço neles, né? Não se preocupa com isso aqui no VMware. Então eu vou vir aqui em Increase Capacity. Você tem duas opções, tá, pessoal? A primeira aqui é para você adicionar o disco novo e a segunda é para você estender se tiver espaço livre na unidade atual. Então, digamos que você tem aí uma LUN de um storage ou então um iSCSI exposto aqui para o teu VMware e lá no storage você cresceu o tamanho do volume. Então, você vai usar a segunda opção. Se você adicionou um disco novo, você vai usar a primeira opção. Então, eu vou aqui na primeira opção, dar um Next. Aí ele tem aqui o disco que não faz parte do Data Store, com 64 GB. Eu vou selecionar os discos que eu quiser, eu posso ter mais de um disco nessa operação ao mesmo tempo. Vou dar um Next, ele vai dar aqui o espaço que ele vai ter antes e depois. Vou dar um Next, vou dar um Finish aqui depois que ele exibe o sumário para completar a operação. Ele vai perguntar se eu quero realmente fazer isso, porque ele vai avisar que vai apagar os dados do disco novo. Aí depois de alguns segundos, pessoal, ele vai dar um refresh aqui. E ele vai mostrar para a gente aqui que aumentou de 150 para 213 aqui. Então é isso, pessoal. É assim que você expande aí ou cria, né, um Data Store aqui no VMware. Beleza? Não, mãe, eu falei com ele pra se inscrever no canal, eu falei pra ele deixar o like e comentar, cadê que ele fez? Não fez isso. Ele não fez, ele não faz isso. Canal principal, mãe, ele nem sabe que eu tenho um canal principal, ele acha que é só o canal de corte. É loucura demais, cara. Eu falei que os links estão na descrição, mas e daí? Ele não me ouve. Clica no sino! Desculpa, vamos embora, vai. Desculpa, eu retiro o que eu disse. Clica no sino, por favor, noia, ridículo. Que? Para, mano. Não, agora é sério, vai. Clica no sininho, por favor, obrigado.